Bom dia, meus amigos. Eu acho que todos vocês estão tão indignados quanto eu com os ataques que o professor Olavo de Carvalho vem sofrendo. Ataques injustos e talvez pior que os próprios ataques seja a falta de apoio. O professor Olavo não tem recebido apoio nenhum, praticamente nenhum, e principalmente não tem recebido apoio daqueles que se beneficiaram diretamente com os ensinamentos dele, com os livros que ele trouxe, enfim, com todo esse rompimento do discurso ideológico, do monopólio do discurso que a esquerda tinha aqui. Quem rompeu essas barreiras, quem propiciou a voz conservadora, que a voz conservadora tivesse um espaço, foi o professor Olavo de Carvalho. Não tem como negar isso, tá? Isso é inegável. Então se coloquem no lugar dele. Você é uma pessoa com seus 70 anos, já escreveu dezenas de livros, mais de uma dezena de livros, você já ensinou milhares de alunos, alunos que foram até lá aprender com você por conta própria, né? São alunos que se dispuseram a bancar os estudos com o próprio dinheiro e foram até você, né? Eles não simplesmente foram colocados numa sala de aula e falaram, lidem com esse professor. Não, eles foram atrás de você, foram até você buscar os seus ensinamentos. E muitos desses alunos hoje em dia são grandes influenciadores na esfera cultural, na esfera política, na esfera midiática no país. Enfim, o professor Olavo de Carvalho tem feito um trabalho excelente. E a gente vê essa perseguição por parte do sistema esquerdista, né? Por parte desse sistema que até hoje não engoliu que eles foram derrotados no debate, que eles foram derrotados nos argumentos. Eles não têm vergonha na cara. Não é porque eles perderam no debate, perderam nos argumentos, que eles iriam se abster de tentar derrubar o professor. E é isso que eles fizeram e eu vou mostrar para vocês aqui a forma sórdida como eles vêm atuando. Quem chegou agora, se inscreva no meu canal aí. Quem está me conhecendo, se inscreva no meu canal Frederico Rodrigues. Ative o sininho das notificações. Compartilhe esse vídeo, dê um like, divulgue para os amigos. Vamos lá, pessoal, que agora eu quero focar bastante nisso aqui. Esse aqui, para quem não sabe, é o Olavo de Carvalho. Eu acho que não tem ninguém no Brasil que não o conheça. É um professor, filósofo, autor, escritor, é uma pessoa a quem a gente deve muito. Mesmo que você não saiba, você pode ter certeza que a gente deve muito ao Olavo de Carvalho, principalmente se você tem apreço aos valores conservadores, se você tem apreço à direita, se você tem apreço a esses valores que realmente falam no coração dos brasileiros, né? O Olavo, ele é um brasileiro que ama seu país, apesar dele não morar aqui, e muitas vezes é compreensível. Às vezes você só consegue mudar o seu país estando de fora, né? Às vezes você aqui dentro, você é boicotado, você é perseguido, às vezes você precisa ir para fora para mudar o seu país, e a maior prova disso é que ele teve uma influência gigantesca aqui no Brasil e lá de fora, né? Ele não teria conseguido fazer o que ele fez se ele estivesse aqui. Do lado, esse símbolo é a empresa PayPal. O que é a empresa PayPal? Ela é uma empresa onde você pode receber pagamentos online. Pense no seu banco. Só que, ao invés de um banco físico, você simplesmente fornece seu e-mail para uma pessoa e a pessoa que precisa te depositar um dinheiro, precisa te fazer um pagamento, ela deposita através do seu e-mail, né? Então, é assim que funciona o PayPal. O PayPal é uma gigante da tecnologia, né? Fundada nos Estados Unidos, foi até fundada pelo Elon Musk, mas depois foi vendida pelo Elon Musk. E ela é uma gigante da tecnologia e ela faz justamente isso, esse tipo de transação financeira digital. O problema é o seguinte, pessoal. Tem um pessoal na internet que chama Sleeping Giants, que é um perfil anônimo, um perfil difamador, criminoso, que ele se dedica a chantagear empresas para pedir que essas empresas boicotem vozes conservadoras. Eles já fizeram isso com sites de notícias, já fizeram isso com portais, agora estão mirando em figuras, né, em conservadoras. E agora eles encontraram o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, ele sobrevive do trabalho dele. Ele sobrevive do curso que ele ministra, do curso online de filosofia, né, o COF. Então, ele depende do dinheiro dos alunos dele para sobreviver, né? Ele não vive de verba pública. Ele depende realmente do trabalho honesto que ele faz e faz muito bem há vários anos, né? E volto a dizer, os alunos estão lá porque querem. Mas esse perfil no Twitter, né, o Sleeping Giants, que é inclusive apoiado por pessoas notórias já, como Felipe Neto e Luciano Huck, foi apoiado por essas pessoas, começou a chantagear as empresas.
Primeiro eles derrubaram a monetização de anúncios do Jornal da Cidade Online, depois, se eu não me engano, do Conexão Política, depois do Brasil Sem Medo, enfim, e agora eles chegaram no Olavo de Carvalho. Eles pressionaram o PayPal, chantagearam o PayPal, eles mandam dezenas, milhares de mensagens para a empresa e começam a mentir para a empresa que aquela pessoa, que aquela figura faz um discurso de ódio e pede para a empresa cancelar. Como a conta do Olavo de Carvalho é nos Estados Unidos, o PayPal cancelou a conta do Olavo de Carvalho. Ou seja, ele não pode mais receber pagamento pelos cursos que ele ministra, pelas aulas que ele ministra. Olha que absurdo, olha o nível de censura que nós chegamos, pessoal. Isso não é um ataque só contra a liberdade de expressão, é um ataque contra o país. Uma empresa fazer isso simplesmente por intolerância ao discurso político, intolerância política, a empresa se prestar a isso, a empresa se curvar a esses chantagistas, a esses difamadores. E a gente viu que o que aconteceu foi uma reação quase que imediata da população em geral. Aqui são os dois trending topics, né? O que são trending topics? São assuntos que ficam em alta no Twitter. E aqui a gente vê o nome do Olavo de Carvalho recebendo apoio e o boicote ao PayPal. Muitos brasileiros têm conta no PayPal, muitos mesmo têm conta no PayPal e pregaram o boicote ao PayPal. Por quê? Porque mostra que a empresa está agindo de uma forma intolerante. A empresa não pode fazer isso. Ela não pode boicotar uma voz baseada nas denúncias de um perfil falso, de um perfil anônimo. A gente nem sabe quem é que está por trás desse perfil. Ele simplesmente fica lá devido a um número massivo de seguidores que ele tem. Ele simplesmente coloca seus seguidores para atacar aquela empresa, para molestar aquela empresa, até que aquela empresa se dispõe a obedecê-los. Ou seja, eles estão se curvando à multidão, né? Estão se curvando a uma multidão de intolerantes. E quando pessoas como Felipe Neto e Luciano Huck apoiam essas coisas, aí que você pode ter certeza mesmo que é uma coisa que não presta. Então você viu que o pessoal realmente, né, se mobilizou para não deixar isso acontecer. O pessoal está pregando boicote ao PayPal e está apoiando o Olavo de Carvalho. E a gente pode ver aqui também. E detalhe, muitas e muitas pessoas não se manifestaram. Muitos apoiadores do Olavo, apoiadores assim, pessoas na verdade o Olavo apoiou. Eu não vi Nando Moura se manifestar, eu não vi Felipe Moura Brasil se manifestar, eu não vi um monte de político que foi eleito graças ao Olavo de Carvalho se manifestando. Eu não vi nenhum desse pessoal. Isso é um absurdo, principalmente pessoas dentro do governo. Pessoas dentro do governo, ok, o presidente não pode se manifestar, tudo bem, é compreensível, o presidente não pode se manifestar diretamente, mas pessoas dentro do governo deveriam se manifestar contra essa censura. Isso aqui é uma agressão ao próprio país, isso aqui é uma agressão à liberdade de expressão. Isso aqui é uma agressão a um valor fundamental nosso, e nós não podemos tolerar isso, principalmente diante de uma pessoa tão importante quanto o Olavo de Carvalho, uma pessoa a qual nós devemos tanto. Pessoal, se não fosse o Olavo de Carvalho, a direita nunca teria voz nesse país. E se a direita não tivesse voz nesse país, vocês podem ter certeza, 99% de certeza, que o Bolsonaro não teria sido eleito. A eleição do Bolsonaro é uma consequência direta do trabalho que o Olavo de Carvalho vem fazendo ao longo dos anos. De todos esses autores que ele trouxe pra gente, de todos esses ensinamentos que ele trouxe pra gente, de todas as denúncias e as previsões acertadas, as previsões assustadoramente corretas que ele fez. Tudo isso se refletiu depois da vitória do Bolsonaro. Então, o brasileiro hoje em dia, o brasileiro que começou a se livrar desse demônio da esquerda, esse demônio que está ainda entranhado na nossa máquina pública, está ainda entranhado no meio cultural, no meio acadêmico, no meio midiático, entranhado mesmo, eles dominam isso. A gente só tem a presidência, mas eles dominam tudo isso. Mas mesmo assim, tudo isso que a gente conquistou até agora foi graças ao Olavo de Carvalho. E é justamente por isso que pessoas como Felipe Neto, né? A gente sabe que o Felipe Neto ele não está qualificado nem mesmo a limpar os livros do Olavo de Carvalho. E mesmo assim ele se sente confortável para criticar o Olavo. Ele se sente naquela posição de que ele está numa equivalência intelectual do... É até difícil falar isso sem rir. Mas o Felipe Neto realmente acredita que ele é um equivalente intelectual do Olavo de Carvalho, só que do outro lado. E a gente sabe que não é bem assim. Qualquer pessoa sabe que não é bem assim. Você vê, o Olavo de Carvalho é elogiado por nomes como Roberto Campos, Paulo Francis, Jorge Amado, Wolfgang Smith, enfim, ele é reconhecido internacionalmente pelo seu trabalho. O Olavo de Carvalho já debateu e venceu um debate com Alexander Dugin, que é basicamente a mente por trás dos planos de dominação russo-chinês. Né? Então, assim, ele está realmente num outro patamar e ele tem que ser protegido. Nós temos que proteger o Olavo, nós temos que dar apoio a ele. Isso aqui não tem condição, isso que está acontecendo. O PayPal agiu de uma forma covarde, de uma forma, eu diria até precipitada, talvez até criminosa. Isso não poderia ter sido feito, o PayPal não poderia ter agido assim. Uma empresa séria que está aí há vários anos, simplesmente cancelar a conta de uma pessoa por intolerância política e baseado nas denúncias de um perfil anônimo,
Isso é um absurdo. Não poderiam ter feito isso, aqui tem que ser revisto. E eu acho que quanto mais pessoas, principalmente os influenciadores, principalmente todo esse pessoal que ganhou dinheiro simplesmente repetindo o discurso do Olavo de Carvalho, tem que se manifestar também. Esse pessoal não pode ficar calado. E separei o último tweet para vocês aqui, só para vocês verem, não por acaso, pessoal. Olha aqui, claro que algumas pessoas se manifestaram, na verdade até várias pessoas. Olha, o próprio Rodrigo Constantino, que é um desafeto do Olavo. Ele e o Olavo já tiveram uma rixa boa aí, que acabou pior pro Constantino, claro, mas o Rodrigo Constantino teve a hombridade de assumir, de chegar à frente e falar, o que estão fazendo com o Olavo é errado. Até o Rodrigo Constantino tomou a dianteira para proteger o Olavo, né, para defender a posição do Olavo, e outras pessoas que foram beneficiadas diretamente por ele não tomaram essa dianteira. Mas o que eu quero chamar a atenção é esse tweet do Felipe Neto. Repare que ele está reclamando que o UOL, na Universo Online, ousou publicar uma matéria com especialistas dizendo que foi um erro do PayPal ter bloqueado a conta do Olavo de Carvalho. E veja aqui como ele se sente, né? Ele realmente acha que ele está qualificado a comentar. É muito engraçado. É tipo, o Felipe Neto não entendeu ainda que ele é simplesmente uma marionete ali no sistema midiático esquerdista, né? Ele é tipo aquele irmãozinho menor que quando você ia jogar videogame com ele, você desconectava o controle dele e ele achava que estava jogando. O Felipe Neto é tipo esse cara, mas enfim, é o que sobrou para a esquerda de ídolo, né? É o que sobrou para a esquerda de referência, então eles têm que usar ele. Mas olha aí, vou pensar, respirar. A matéria que o UOL lançou defendendo Olavo de Carvalho, chamando especialistas, foi uma coisa inacreditável para entrar para a história das piores matérias do jornalismo brasileiro. Se o Felipe Neto acha essa uma das piores matérias, provavelmente ele leu 4 matérias em toda a história do jornalismo brasileiro. Vou pensar, respirar fundo e amanhã falarei sobre o tema. Enfim, pessoal, é com esse tipo de gente que nós estamos lidando. São protótipos de ditadores, são pessoas autoritárias, são pessoas que usam aquele discurso, né, aquele rótulo. Eles tentam nos rotular como propagadores de discurso de ódio, mas na verdade o que eles querem é nos calar. É muito mais fácil você calar um adversário seu do que criar argumentos para rebatê-lo, do que criar argumentos para refutá-lo. Eu simplesmente disser, olha, aquele cara é fascista, aquele cara propaga discurso de ódio, silencio, esse cara precisa ser calado, eu não preciso discutir com ele. E eu saio vencedor e meu discurso passa a ser o único a imperar. E é justamente o que eles querem. Depois que o Olavo quebrou esse monopólio, depois que o Olavo permitiu que outros discursos, que outros pontos de vista entrassem no debate público brasileiro, esse pessoal ficou revoltadíssimo. Eles não queriam isso, eles queriam ter o monopólio da razão, o monopólio do discurso o resto da vida, e é para isso que eles vão lutar até o fim. Então fica aqui todo o meu apoio ao professor Olavo de Carvalho. Eu espero que vários youtubers, espero que vários influenciadores se manifestem, vários políticos se manifestem e deem esse apoio para ele, e eu espero que várias pessoas do governo também se manifestem. O PayPal não pode sair livre disso. Já há vários conservadores sendo censurados, nós não podemos deixar o Olavo ser censurado dessa forma, nós não podemos deixar que o Olavo perca suas condições financeiras dessa forma, simplesmente por birra ideológica, por uma vontade infantil, por uma birra infantil desse pessoal que se acha ditador, desse perfil anônimo, desse perfil difamador, desse perfil criminoso que é o Sleeping Giants. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever no canal. Agradeço muito a audiência para vocês e até a audiência de vocês e até a próxima. Fiquem com Deus.